Já dizia o herói da fé, Billy Graham: o diabo sempre tem um barco prontinho para aquele que deseja navegar para longe de Deus. Ou seja, sempre que alguém peca, por exemplo, e por conta desse pecado a pessoa fica com vergonha, talvez, de ir na igreja, acha que não é digno de ler a Bíblia, de orar, de se dizer filho de Deus. E essa pessoa pensa em chutar o balde de uma vez, sabe? De jogar tudo pro alto de uma vez por todas. O diabo sempre vai apoiar essa decisão. O diabo vai colocar mais culpa ainda na cabeça dessa pessoa, do tipo: é isso aí, você é ruim mesmo, você é sujo mesmo, você não merece estar na presença de Deus, o seu lugar não é na igreja. E muitos acabam cedendo a essa voz interior da culpa e também a essa ajudinha, entre aspas, que o diabo dá. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, como diz a palavra. O diabo não está aqui para fazer cosquinhas na gente. Não. Ele está aqui para nos neutralizar, para nos roubar a eternidade ao lado do Pai. É isso que ele quer fazer. Essa é a missão de vida dele. É para isso que ele acorda todos os dias lá no inferno. Por isso eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, não saia da presença. Independentemente se você pecou, se você errou, ainda há esperança. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, no Café com Fé dessa terça-feira, último dia do mês de junho de 2026. Estamos no dia 30. E aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. Vamos lá. Dificilmente alguém pisou na bola mais feio, errou mais feio, cometeu um pecado tão grave quanto Davi. Não um pecado, na verdade, mas sim uma série de pecados. Davi estava no palácio quando era para ele estar no campo de batalha. A Bíblia diz isso. Primeiro erro. Segundo, Davi se deixa levar pelos seus olhos. Ele vê Batseba tomando banho na casa vizinha. Ele vai lá, manda buscar Batseba, não quer saber se ela era casada, se não era, e ela era casada com ninguém mais, ninguém menos do que Urias, o seu soldado fiel que estava lá, sangrando por ele na batalha. Ou seja, olha, vai contando aí os pecados de Davi. Depois, não obstante, Davi tenta cobertar o seu erro, porque ele engravida Batseba, mediante aquele adultério, e ele tenta fazer com que aquele filho parecesse ser de Urias. Ele chama Urias de volta para casa, tenta fazer com que Urias deitasse com a sua esposa, Batseba, só que ele recusa porque ele estava em guerra. Então Urias não achou justo ele estar ali em casa, tranquilo, enquanto seus companheiros estavam morrendo no campo de batalha. E por fim, Davi manda colocarem Urias na linha de frente. Para quê? Em vista de tirar a vida de Urias. Então, olha a gravidade dos erros de Davi. Um abismo levando a outro abismo, como diz a palavra. Só que não é à toa que a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Olha só o que as Escrituras nos relatam no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 8. Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus: pequei gravemente com a minha atitude.
Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. Davi reconhece o seu erro. Davi reconhece que falhou. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quando se fala no rei Davi, nós lembramos mais daquele que venceu o gigante Golias, daquele que compôs o belíssimo Salmo 23, daquele que é parte da linhagem de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, aquele que foi rei da nação de Israel? Ou nós lembramos mais do Davi que falhou? É claro que nós lembramos mais do primeiro Davi descrito. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque os nossos erros não nos definem. Os nossos erros não são um ponto final na nossa história. Pelo contrário, com Deus, os nossos erros podem ser apenas o começo de algo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Os nossos erros podem ser uma grande escola para nós. Como foi para o apóstolo Pedro, que depois de ter negado Jesus, vemos um Pedro mais dependente da graça, sabe? Menos impulsivo e mais alinhado ali com a graça divina. É através dos erros que Deus também nos ensina, molda o nosso caráter e molda de uma forma que Ele não conseguiria moldar de outro cenário, em outro cenário. Os erros ensinam mais do que os acertos. Mas o diabo quer falar o contrário para nós. Ele quer falar que o erro nos define, que o erro é o ponto final, que o erro fez que tudo acabasse, que o erro faz com que Deus não queira mais nada conosco. Ei, por acaso Deus chegou para Davi e falou assim: Davi, agora que você errou feio, Davi, esquece todas as promessas que eu fiz para você. Davi, você não tem moral para ser um familiar, um parente do Messias. Davi, já era a sua coroa, esquece a sua coroa. Não, meu irmão, minha irmã, não foi isso que Deus falou para Davi. Tudo que Deus tinha para a vida de Davi manteve-se exatamente de pé. Davi viveu todas as promessas. Jesus é filho de Davi, é da linhagem de Davi. Isto é, Deus cumpriu a promessa de que somente a casa de Davi assumiria o trono real. Perceba que Deus não anulou nenhuma promessa por conta do erro ou dos erros de Davi. Da mesma forma que quando Pedro negou Jesus, Cristo não chegou para ele e falou lá: Pedro, agora vou ter que colocar outro apóstolo no seu lugar, porque você cometeu um erro muito grave, então você está fora, né, vai para o banco de reservas e outro apóstolo vai assumir o seu posto. Não! Pelo contrário, João capítulo 21 nos relata que Jesus foi ao encontro de Pedro e falou: Pedro, tudo está de pé, meu amigo. Vá viver a história que eu escrevi para você. Ei, meu irmão, minha irmã, não dê ouvidos à voz do diabo, não dê ouvidos à voz interna que martela a culpa na cabeça. Não, os seus erros não te definem, os seus erros não são o ponto final da sua história, os seus erros não fazem com que Deus desista de você. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Creia nessa verdade bíblica.
E se você foi abençoado, abençoada com essa palavra de Deus para a sua vida, deixe o seu like, a sua curtida. Sabe por quê? Isso ajuda a fazer com que essa mensagem chegue até mais pessoas. Compartilhe essa mensagem com algum amigo. Estamos tanto aqui no YouTube, quanto aqui também no Spotify. Uma outra questão, se você não é inscrito no canal, se inscreva, para você não perder nenhuma mensagem do Café com Fé. Estamos aqui de segunda a sexta-feira. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.